A história das Testemunhas de Jeová. Os seguidores da seita Testemunhas de Jeová não gostam muito de falar de suas origens, isto porque elas estão cheias de contradições e problemas de moralidade de seus fundadores. Um velho ditado diz: quem não deve, não teme. As Testemunhas de Jeová foram fundadas por um norte-americano do estado da Pensilvânia chamado Charles Taze Russell, 1854 a 1916. Russell frequentava igreja evangélica, mas depois de ser fortemente influenciado pelos ensinos adventistas, acabou por conceber ideias diferentes quanto à segunda vinda de Cristo. Russell então abandona de vez os contatos adventistas e funda a Torre de Vigia de Sião. Charles Taze Russell teve sérios problemas com a justiça, ora sendo acusado por sua esposa de maus tratos, ora por problemas com pastores da época, ou então em escândalos financeiros. Chegou a ser levado aos tribunais a fim de provar seus supostos conhecimentos da língua grega. A única coisa que foi provada é que ele não sabia reconhecer nem mesmo o alfabeto grego. Charles Russell teve por sucessor o juiz J.F. Rutherford, que fundou a tão conhecida Despertai, revista de estudos dos TJs. Pelas suas atitudes, o juiz Rutherford parecia ser um recalcado cidadão contra o seu país. Fora preso várias vezes por ter se envolvido em atitudes antipatriotas em plena Primeira Grande Guerra. Com a morte do juiz Rutherford, assume a presidência da organização o Sr. Nathan Knorr. As TJs são talvez a seita que mais tem crescido nestes últimos tempos. Eles são agressivos na sua evangelização e têm um bem elaborado sistema de perguntas direcionadas que levam os menos desavisados a respostas que apontam para os seus ensinamentos. Todo TJ deve dar uma certa quantidade de horas voluntárias para distribuição de literatura e venda de publicações. Como não tem momento de ofertas voluntárias nem dízimo, a organização sobrevive, e bem, da venda de literatura. Todo membro deve comprar periodicamente as revistas Despertai e a Sentinela, além dos constantes lançamentos em livros. 1. Negação da divindade de Jesus. 1. Jesus viveu no céu como pessoa espiritual antes de vir à terra. Ele foi a primeira criação de Deus, e por isso é chamado de Filho primogênito de Deus. Colossenses 1,15, Revelação, Apocalipse 3,14. Jesus é o único Filho que Jeová Deus criou sozinho. Ele usou o pré-humano Jesus como seu mestre de obras, para criar todas as outras coisas no céu e na terra. Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 31. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Deus usou-o também como seu principal porta-voz. É por isso que Jesus é chamado de a Palavra. João capítulo 1, versículos 1 a 3, Revelação capítulo 19, versículo 13. Jesus morreu e foi ressuscitado por Deus como criatura espiritual e retornou ao céu. Estas citações extraídas do site oficial dos TJs mostram que eles não creem em Jesus como Deus e nem em sua ressurreição física. Refutações bíblicas. A organização Testemunhas de Jeová nega que Jesus Cristo é Deus. Em vez disso, ensinam que Jesus Cristo é um anjo criado. No entanto, a Bíblia ensina claramente que Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: Mas a respeito do Filho, ele diz:
O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Muitos outros versículos também ensinam isso. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Também o capítulo 20 de João, versículos 26 a 28, Atos capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 9, versículo 5, Hebreus capítulo 1, versículo 3, versículos 8 a 9, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, etc. As testemunhas de Jeová negam a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Em vez disso, ensinam que Deus Pai eliminou o corpo de Jesus, dissolvendo-o em gases. As publicações das testemunhas declaram: então, que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Deus removeu o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés. O homem terrestre, Jesus de Nazaré, não mais existe. No entanto, a Bíblia ensina claramente que o corpo de Jesus foi ressuscitado, trazido novamente à vida. Por exemplo, Jesus diz em Lucas capítulo 24, versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Veja também João capítulo 2, versículos 19 a 21, João capítulo 20, versículos 26 a 28 e 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 6 e versículo 14. 2. Negação da Trindade. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é Deus. Em vez disso, ensinam que o Espírito Santo é uma força impessoal, como a eletricidade. No entanto, a Bíblia ensina claramente que o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4 diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja também João capítulo 14, versículos 16, 17, capítulo 16, versículos 13 a 15, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 6, versículo 17 e versículo 18. E não entristeçais ao Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Somente uma pessoa pode ser entristecida, e não uma força ativa. Muitos negam a personalidade e divindade do Espírito Santo, como as seitas espíritas e as testemunhas de Jeová. Para estes, o Espírito Santo é uma força ativa. Para aqueles, trata-se de uma falange de espíritos. Ou o próprio ensino espírita. Eles dizem que é o Consolador, a própria seita espírita. Em ambos os casos, o Espírito Santo é algo, não alguém. A personalidade e divindade do Espírito Santo. A é Deus, como o Pai e o Filho. Veja Atos capítulo 5, versículos 13 e 4. Compare com Atos capítulo 16, versículo 31 e 34. B. É um ser pessoal, pois o Espírito Santo guia, fala, declara, ouve. João capítulo 16, versículo 13. Ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Clama. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Toma decisões, administra. 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 11. Sabe e atinge as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículos 10, 11.
Compare com Mateus capítulo 11, 27 e Lucas capítulo 10, versículo 22. Pode ser contristado, como vimos em Efésios capítulo 4, versículo 30. Comparar com Isaías capítulo 63, versículo 10. Implora e intercede, Romanos capítulo 8, versículos 26, 27. Comparar com o versículo 34. Ensina, Lucas capítulo 12, versículo 12. Comparar com Lucas 21, versículo 14 e 15. Veja também João capítulo 14, versículo 26. Fala, Atos capítulo 10, versículo 19. É resistido. Estevão disse para os judeus do seu tempo: você sempre resistis ao Espírito Santo. E somente uma pessoa pode ser resistida, não uma força ativa. Proíbe, põe obstáculo. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Comparar com o versículo 7, com Romanos 8, 9 e Filipenses 1, 19. Ordena, dirige e dá testemunho. Atos capítulo 8, versículos 29, versículo 39 e capítulo 20, versículo 23. Designa, comissiona, Atos capítulo 20, versículo 28. Ver também 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Comparando com capítulo 12, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículos 10 e 11. É mencionado entre outras pessoas, Atos capítulo 15, versículo 28. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ao lado do templo do verdadeiro Deus na antiga Jerusalém, as Escrituras mencionam muitos outros templos. Por exemplo, o templo de Dagon, 1 Samuel 5:2. O templo de Júpiter, Atos 14:13. O templo de Diana, Atos 19:35 e assim por diante. Cada um era o templo de alguém, ou do Deus verdadeiro ou de um Deus falso. Mas a Bíblia também mostra que o corpo físico de cada cristão individualmente se torna um templo. Templo de quem? Um templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 19. Argumento extraído de As Testemunhas de Jeová Refutadas, versículo por versículo, de David Reed, Juerp, páginas 89 e 90. 3. Salvação restrita a 144 mil. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 120, no tópico Quem vai para o céu e por quê, é explanada a doutrina rutherfordiana dos 144 mil. É interessante que no início do tópico referido é citado que o céu é real e que, baseados em tais promessas, milhões de pessoas fixaram o coração na vida celestial. No livro das TJ são citados vários versículos que aludem ao céu. Mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 5. 2 aos Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 2. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para levar-vos a mim mesmo, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. Mas eis que surge a pergunta, quantos vão para o céu? E em resposta a essa pergunta citam Apocalipse 7, versículos 4 a 8, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1. Daí para frente começa a distorção da palavra de Deus. Todos os versículos citados, em forma de promessas que nos garante o céu, são interpretados, lê-se distorcidos ao gosto jeovista, sem nenhum embasamento teológico concreto e somente baseado em um único texto do livro de Apocalipse,
As TJs erigiram uma doutrina vulgar, infundada e cheia de sofismas. Digo isso, pois para eles os que têm esperança celestial são somente os 144.000. Veja o livro deles, Poderá Viver, página 125. E isso é afirmado sem nenhuma razão bíblica concreta. Talvez seja por isso que atualmente a organização é chamada de apenas Torre de Vigia e seus templos de Salão do Reino e não Igreja, pois eles não se consideram como a Igreja, se bem que alguns anos atrás ainda traziam este nome. Chegam ao absurdo de dizerem que Jó, Davi e João o Batizador constituirão a nova terra. Idem, páginas 126 e 31, ou seja, não irão para o céu, ou melhor, não foram. Para as TJs, nenhum dos santos do Velho Testamento poderão chegar ao céu, porque segundo elas não fazem parte dos 144.000. Outro erro grotesco cometido pelas TJs é concluírem que somente os 144.000 são a Igreja. O que a Bíblia diz e o que eles são, na verdade, é um remanescente convertido do povo judeu, que pregarão na grande tribulação após o arrebatamento da Igreja. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Issacar, da tribo de Zabulon, da tribo de José, da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados de cada tribo. Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. A Bíblia ensina que vamos para o céu? A palavra de Deus elucida a questão quanto à nossa ida para o céu, pois logo após o livro de Apocalipse falar dos 144.000 judeus convertidos, é mostrado as demais nações, povos, línguas e tribos juntos ao Cordeiro. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Mais versículos que falam sobre o céu. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 12. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 47. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos. 4. O nome de Deus. Qual o nome de Deus? Na Bíblia, Deus é chamado por vários nomes. Elohim, que significa Deus. Eloá, que significa Deus. El, que significa Deus. Elion, que significa Altíssimo. Shaddai,
que significa onipotente, Adonai, que significa Senhor, e Iavé, que significa Ele faz existir. Este último nome, Iavé, é o único nome que é realmente o nome próprio de Deus. Os outros nomes são mais títulos do que nomes propriamente. Este nome é derivado da forma causativa do verbo hebraico havá, que significa ser ou existir. O nome Iavé significa Ele faz existir. O nome Iavé aparece muitas vezes no Tanar, Antigo Testamento. Este nome é considerado o mais sagrado dos nomes de Deus. No entanto, na maioria das traduções da Bíblia onde aparece o nome Iavé, este nome é substituído pela palavra Senhor ou pela palavra Deus. Isto acontece pela seguinte razão. A partir do século III a.C., os judeus deixaram de pronunciar o nome sagrado de Deus, Iavé, porque achavam que seria uma profanação pronunciá-lo, e por isso, ao lerem a Bíblia, onde estava escrito Iavé, eles pronunciavam Adonai, que significa Senhor. Por este motivo, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, onde aparecia o nome sagrado Iavé, eles colocaram Kyrios, que em grego significa Senhor. Posteriormente, ao traduzirem a Bíblia para o latim, onde aparecia o nome sagrado, eles colocaram Dominus, que significa Senhor, e depois, quando traduziram para o português, colocaram Senhor. Em algumas traduções mais modernas, onde aparece o nome Iavé, eles colocaram Senhor com todas as letras maiúsculas, para que o leitor saiba que ali a palavra Senhor está substituindo o nome sagrado de Deus, Iavé. E quando no texto original da Bíblia, em hebraico, aparece o nome Adonai, eles colocam Senhor com apenas a inicial maiúscula. O nome Iavé, quando adaptado para a língua portuguesa, fica Javé ou Jaevé. Isto porque, em hebraico, o nome é pronunciado Iavé ou Ievé, conforme se pronuncie de forma mais rápida ou mais pausada. Algumas pessoas pronunciam o nome sagrado de Deus como Yehová e o adaptam para a língua portuguesa como Jeová. No entanto, a pronúncia certa é Iavé. Esta divergência de pronúncia ocorreu pelas seguintes razões. O Tanar, Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. No alfabeto hebraico, originalmente, não existiam vogais, só existiam consoantes. Não era necessário escrever as vogais, porque as pessoas que conhecem bem a língua hebraica leem perfeitamente o texto escrito só com consoantes, e inclusive as raízes das palavras em hebraico são constituídas somente de consoantes, que são vocalizadas de várias formas, para formar verbos, substantivos, adjetivos, etc. Quando os judeus deixaram de pronunciar o nome Iavé, este nome continuou a ser pronunciado pelos sacerdotes no templo, quando abençoavam o povo com a bênção sacerdotal. Números 4, 24 a 26. Portanto, a verdadeira pronúncia do nome sagrado continuou conhecida. No entanto, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Deus foi destruído pelos romanos, e então os judeus deixaram completamente de pronunciar o nome sagrado de Deus, e por isso, aos poucos, a verdadeira pronúncia foi caindo no esquecimento, embora a tradição judaica diga que alguns rabinos, ao longo dos séculos, sabiam a verdadeira pronúncia do nome sagrado de Deus, que é também chamado de tetragrama sagrado, pois é formado por 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re. Na mesma ocasião em que o templo de Deus foi destruída também a cidade de Jerusalém,
e os judeus foram expulsos da sua terra e foram espalhados entre as nações. Por isso os judeus deixaram de falar o hebraico no dia a dia e passaram a usar a língua hebraica apenas para orar e ler a Bíblia, e para escrever comentários sobre a Bíblia. Em decorrência disso, começou a surgir o risco de ninguém mais saber qual a pronúncia correta do texto da Bíblia. Então os judeus inventaram uns sinais, constituídos de pontos e traços que são colocados embaixo ou acima das consoantes, que representam as vogais, e colocaram estes sinais de vogais em todo o texto do Tanakh, Velho Testamento. Como onde aparecia o nome Yahvé eles pronunciavam Adonai, então eles colocaram nas consoantes do nome Yahvé as vogais de Adonai, e isto fez com que surgisse a forma Yehová. No entanto, dois escritores gregos cristãos antigos, um chamado Clemente de Alexandria e outro chamado Teodoreto, escreveram o nome sagrado de Deus em letras gregas. Clemente de Alexandria escreveu Yahweh, que se pronuncia Yahweh, pois em grego ou pronuncia-se U. E Teodoreto escreveu Iabé, que se pronuncia Iavé, pois em grego a letra B se pronuncia V. A letra hebraica Vav, que corresponde ao nosso V, originalmente era pronunciada com o som de U, e por isso em hebraico às vezes a letra Vav é usada para representar o som de U. Por isso alguns transliteram a letra Vav como W e não como V. Clemente de Alexandria escreveu aproximadamente no ano 215 depois de Cristo, e Teodoreto escreveu aproximadamente no ano 466 depois de Cristo. Na época em que eles escreveram, ainda se sabia a pronúncia correta do nome sagrado de Deus. Como eles escreveram em letras gregas, e no alfabeto grego existem vogais, ficamos sabendo que a pronúncia correta do nome de Deus é Yahvé. 5. Proibição de transfusão de sangue. É errado aceitar uma transfusão de sangue? Lembre-se de que Jeová requer que nos abstenhamos de sangue. Isto significa que de forma alguma devemos receber em nosso corpo o sangue de outras pessoas ou mesmo nosso próprio sangue armazenado. Atos 21, 25. Portanto, os verdadeiros cristãos não aceitam transfusões de sangue, aceitam outros tipos de tratamentos médicos, tais como transfusões de produtos não derivados de sangue. Querem viver, mas não tentarão salvar a vida por violar as leis de Deus. Então eles confundem a palavra hebraica dam, sangue, com a palavra hebraica nefesh, alma, mas até as palavras hebraicas são diferentes. Eles também distorcem a tradução bíblica, tendo uma tradução adaptada às suas engenhosas e enganosas doutrinas. Então, no mais, não podemos confiar nas traduções das Testemunhas de Jeová, e também muitas pessoas podem perder as suas vidas porque elas proíbem as transfusões de sangue. E assim eu agradeço esse momento em que pude falar um pouco sobre essas chamadas Testemunhas de Jeová. Faltou falar da negação do inferno e outras negações, pois eles são também um sistema de negações, como a ciência cristã. Mas, no momento, vamos ficar somente por aqui, devido ao tempo, e creio que o pouco que estudamos já dá para nós compreendermos que não estamos lidando com uma forma a mais de cristianismo, mas sim com uma heresia perniciosa e que tende a nos desviar da verdade sublime de Deus. A palavra de Deus é a verdade sublime de Deus, mas se ela for profanada, for adulterada e for moldada ao gosto dos homens, então ela perde o seu poder e fica a verdade misturada com mentira. E assim
Não podemos confiar na tradução enganosa do Novo Mundo. Fiquemos com as nossas Bíblias e estudemo-las, pois só assim poderemos chegar ao conhecimento da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.